Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus. Sou o Padre Prinha José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que foi o meu trabalho de encerramento deste mestrado de Teologia, que acaba de ser publicado pela editora Dialética. Os interessados, o link estará aqui na descrição. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus, proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o 7º domingo do tempo comum e nós temos como Palavra de Deus Levítico, capítulo 19, versículo 1 a 2, versículo 17 a 18, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 23 e Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 48. Meditemos a Santa Palavra de Deus. Comecemos pela segunda leitura. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 23, Paulo insiste, mais uma vez, que toda a comunidade pertence a Cristo e Cristo é de Deus. Por quê? Recordemos alguns programas passados. Essa comunidade está profundamente cindida, dividida, fragmentada. Existem pelo menos 3 partidos nessa comunidade. Aqueles que se dizem de Paulo, aqueles que se dizem de Apolo, aqueles que se dizem de Pedro. E eles não conseguiam conviver bem, né? Não conseguiam tão pouco partilhar os bens, como se vê, por exemplo, lá no capítulo 10, 11, lá da mesma carta, quando Paulo censura a forma como eles estão celebrando a Eucaristia, né? Então veja só, então Paulo está tentando superar essa divisão da comunidade. Por isso ele vai dizer que aqueles que se consideram sábios, peguem essa sabedoria e joguem no lixo e considerem a sabedoria de Deus, que unifica, que une a comunidade. Né? Quando ele fala, pegue essa sabedoria e joguem fora, talvez ele esteja se referindo talvez à filosofia grega, porque era muito comum, a cidade de Corinto possa ser uma cidade grega, né? Pode ser também o princípio da heresia do gnosticismo, aqueles que se consideram salvos, aqueles que se acham salvos pelo fato de conhecerem as verdades de Deus, e a salvação não vem pelo conhecimento, a salvação vem pela prática concreta na vida existencial daquilo que Jesus nos ensinou, né? Daquilo que Jesus nos ensinou. E talvez essa sabedoria seja justamente aquilo que esteja provocando a divisão da comunidade. Aqueles de Pedro dizem assim, eu sei mais sobre Deus do que você, que é de Paulo, etc. Está muito parecido com as nossas comunidades hoje, porque tem muita gente hoje que se estuda tanto a fé, que se acha mais católico que os outros, desmerece os outros, né? Diga, eu sou católico, enquanto que o outro não é, aquele que não conhece tão bem a sua fé, mas ele é tão católico quanto, entende? De repente seja até mais santo do que aquele que conhece o catecismo de trás para frente, de frente para trás, aquele que sabe a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, talvez aquele que conheça tão pouco seja mais santo porque seja mais misericordioso, compassivo, caridoso, porque tem a vida mais semelhante à vida de Jesus, né? Então, enquanto nós não aprendemos que tudo é de Cristo e tudo é de Deus, ou seja, que todos nós, embora tenhamos carismas, dons, pastorais, movimentos diferentes, todos nós pertencemos a Cristo e Cristo é aquilo que nos une. Aí, enquanto não aprendemos isso, nas nossas comunidades continuará existindo essa terrível divisão que acontecia aqui na comunidade de Corinto e que Paulo tenta corrigir esta situação. Então, a partir dessa segunda leitura, peçamos ao Senhor a graça de reconhecer em cada irmão de comunidade, em cada pastoral, em cada movimento, um dom de Deus. Lembrando que os dons e carismas se completam. Aqueles que gostam mais de rezar precisam aprender com aqueles que cuidam mais da área social, dos doentes, dos pobres, dos mendigos, dos drogados. Aprender. Os carismas se completam. Como aqueles que cuidam mais da área social também precisam aprender com aqueles que rezam mais, a intensificar a sua espiritualidade, a sua mística. Os carismas se completam, porque todos são de Cristo, todos são de Deus. Já a primeira leitura, Levítico, capítulo 19, versículo 2, versículo 17 e 18, é um trecho muito interessante. Por quê? Porque aqui se traz uma lei do amor ao próximo, né? Em primeiro lugar, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Não tenhas ódio no coração contra o teu irmão, repreende o teu próximo. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, esse códigozinho legal aqui quer ensinar que um judeu deveria amar o outro judeu como se fosse ele mesmo, não guardando rancor no coração para com o outro, né? Procurando viver sinceramente esta fraternidade, não procurando vingança. Não procurando vingança. Isso é uma lei, um códigozinho legal presente no Antigo Testamento. Ora, nós sabemos que para nós cristãos, a palavra de Deus é a pessoa de Jesus. Então Jesus no Evangelho supera, radicaliza este mandamento. Por quê? Porque lá no Evangelho, veja só o que Jesus vai falar. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ou seja, o que significa olho por olho e dente por dente? Significa uma lei da prática da justiça. Ou seja, se alguém me ferir o olho, o máximo que eu posso danificar no outro é o olho, porque antes se praticava uma vingança desmedida. Mas, se isso é justo, então Jesus quer que a gente supere inclusive essa justiça. Se alguém me ofendeu, se alguém me machucou, se alguém me causou um dano, que eu tenha a capacidade de perdoar. Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Que eu não queira retribuir o dano que eu recebi do outro, mas que eu saiba perdoar. Então, é a superação da própria justiça através do perdão. Através do perdão. Além disso, se pede também que se faça a caridade sem esperar nada em troca. Olha lá. Dê a quem te pedir, não vire as costas a quem te pede emprestado. Né? Porque provavelmente na comunidade havia pedintes, haviam pessoas que estavam em situação financeira difícil e algumas das pessoas da comunidade não queriam emprestar e nem dar dinheiro. E Jesus, portanto, diz, né? Mateus coloca na boca de Jesus, dá a quem te pedir e não negues a quem te pede emprestado. Né? Depois, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A primeira leitura diz isso, amarás o teu próximo, e o teu próximo é quem? O outro judeu. Daí se entende, né? Daí se depreende que esse amor seja apenas a quem é compatriota. Por exemplo, se a gente atualiza, né? Ou seja, que nós devemos amar somente o católico. Né? Nós que somos católicos devemos amar só o católico. E Jesus, por exemplo, supera isso. Não, você deve amar todas as pessoas. Ou seja, ouvistes o que eu vou dizer, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, e assim vos tornareis filhos do Pai do céu. Então, o critério é o amor que o Pai do céu tem. E que critério é esse? O Pai ama, inclusive, aqueles que não estão nem aí para Ele. O Papai do céu ama, inclusive, aqueles que não estão nem aí para Ele. E esse que deve ser a medida do nosso amor. Então, o cristão não ama somente aquele que é cristão. O católico não ama somente aquele que é católico. O cristão, o católico, ama a todos aqueles, a toda pessoa humana, inclusive aqueles que lhe perseguem, inclusive aqueles que lhe fazem o mal. Ou seja, é uma palavra de Jesus, que muita gente está precisando aprender. Porque esqueceram esta lição. E aí Jesus dá o exemplo da natureza, que Deus concede os dons da natureza tanto para quem é mau como para quem é bom, então assim também o nosso amor deve ser tanto para quem é bom quanto para quem é mau. Tanto para quem gosta da gente como para com aqueles que não gostam da gente. E dá o exemplo de que os pecadores e cobradores de impostos agem desta forma. Então, amar e fazer o bem somente aquelas pessoas que a gente gosta, que diferença faz? Isso qualquer pessoa faz. Não. Ou seja, então o cristão é chamado a dar um passo além, a amar inclusive aqueles que não gostam dele e fazer o bem a quem lhe faz o mal. E é interessante que Jesus no Evangelho faz isso. Jesus tem direito de nos cobrar isso, por quê? Porque ele deu o exemplo disso. Por exemplo, na cruz, quando ele perdoa aqueles que estão lhe matando, né? Então, o exemplo vem do próprio Jesus. E desta forma, vocês serão perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Se lá na primeira leitura, sede santos como o vosso Pai é santo, aqui sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E essa é a perfeição do amor. A perfeição do amor. Não é uma perfeição moral, né? Porque perfeitos morais não existem. Não existem. Não é impossível ser um perfeito moral. Mas esta perfeição no amor, que consiste em amar o próximo como a ti mesmo e em amar inclusive os inimigos fazendo bem aos inimigos,
Isso é a condição de sermos perfeitos como o Papai do Céu é perfeito. E lembrando aqui, meus queridos irmãos, que é muito importante também dizer que este amar aqui não é gostar, não é ter um sentimento de gostosura por alguém, por uma pessoa que nos faz o mal. Não. Não. Porque amar para Jesus é ter atitudes concretas, atitude de caridade, atitude de misericórdia, atitude de bondade, atitude de socorro, atitude de não violência, atitude de perdão. Amar é sempre uma atitude concreta. Na cabeça das pessoas, as pessoas confundem amar com gostar. Aqui não tem nada a ver com gostar. Jesus está mandando a gente gostar dos inimigos. Ele está mandando a gente ter uma atitude ética. Uma atitude de amor, uma atitude de misericórdia, uma atitude de não violência. Repreendendo a vingança que de repente desperta no nosso coração para com aqueles que nos fazem o mal. E desta forma seremos perfeitos, como o Pai do Céu é perfeito. Perfeitos no amor. Então peçamos ao Senhor, nesse 7º domingo do tempo comum, que conceda a todos nós esta graça. Oremos. Concedei ao Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para meditar a Palavra de Deus. A Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que também nos cede esse espaço. A você, querido rádio ouvinte internauta. Aproveita para fazer um convite. Se inscreva no nosso Retiro Quaresmal, que vai se iniciar no primeiro domingo da Quaresma até o sábado antes do Domingo de Ramos, né? É um momento muito importante. A Quaresma é um tempo oportuno da gente rever a nossa vocação batismal, a nossa configuração à pessoa de Cristo. Então, nesse retiro, você terá as meditações dos evangelhos dos 5 domingos da Quaresma aos domingos e cada dia da semana um trechinho meditado desses evangelhos. O link também estará aqui na descrição ou então aqui em destaque nos stories das nossas redes. Adquira e faça comigo, compartilhe comigo esta aventura espiritual quaresmal. Meu muito obrigado a você que também nos acompanha pelas redes sociais. Se você é a primeira vez que você está passando por aqui, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.